paz do Senhor, amados ouvintes. Eu me chamo Kelly Oliveira e vou comentar a leitura diária que será de quarta-feira da lição de número 8. O assunto tratado pela mesma é confessando e abandonando o pecado. O tema da nossa leitura diária é o pecado de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Temos a referência bíblica em Gênesis capítulo 3, onde vou me ater apenas no versículo 8, que diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Para compreendermos o motivo da degradação do ser humano e até da própria natureza ao longo da história da raça humana, precisamos voltar à origem, ao primeiro casal, pois é desde que Adão e Eva deixou de ouvir a palavra de Deus e deu ouvidos à serpente, a saber, o diabo, como está em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 a 6, que a terra e a humanidade passou a experimentar o pior veneno, chamado pecado. Pecado é errar o alvo, e foi exatamente o que esse casal fez quando ignorou a ordem de Deus, quando Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O pecado cometido por esse casal deixou um rastro de destruição por toda a humanidade. Romanos 5,12 diz que quando Adão pecou, o pecado transmitiu-se a toda a raça humana e trouxe como consequência a morte a todos. Até a natureza criada sofre por causa do pecado. Essa referência bíblica está em Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao 22. Satanás chegou com uma narrativa atrativa, Gênesis capítulo 3, versículo 5, e fez com que Eva achasse que tudo aquilo que Deus havia entregado a ela não era o suficiente, que ela merecia mais, não bastava ser semelhante a Deus, que ela poderia ser igual. Cuidado, a narrativa do pecado pode até ser atrativa, mas o pecado não passa de um luto disfarçado de festa. Mas Deus vai ao jardim, como sempre ia, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Porém, o homem não está no lugar do encontro, porque o pecado faz isso. O pecado fez com que Adão e Eva saíssem da posição que Deus os havia estabelecido. Que posição seria esta? Posição daqueles que estão perto do Pai, não longe. Posição daqueles que não têm segredos para o seu Pai, mas eles têm intimidade com o seu Pai. A pior consequência para o homem é imediata. Não está em Gênesis 3, 15 ao 19, mas sim em Gênesis 3, 8, quando o homem se afasta de Deus. Mas nesse capítulo 3 de Gênesis, onde tantos fatos tristes para o homem está registrado, também conseguimos enxergar a grande esperança que o próprio Deus proveu para o homem. Essa esperança está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E essa esperança está registrada em João capítulo 19, versículo 30, que diz: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Essa esperança chamada Jesus Cristo abriu o caminho para possibilitar o homem de ser perdoado e voltar a se aproximar de Deus. Que o Espírito Santo encha seu coração de esperança e que você possa compreender que ainda dá tempo de renunciar o pecado e voltar a ter proximidade com o Pai. Fique na paz do Senhor Jesus.